É por isso que eu falo da importância de podermos entrar no mundo do nosso aluno, a importância de termos a questão de analisarmos, sabe? Avaliar o nosso aluno. Olha, o meu aluno ele é capaz de quê? Ah, disso, 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 disso. E aí, a gente vai entrar agora sobre o sistema nervoso, né? E a ideia de que a vida humana inicia a partir da fecundação, desenvolvimento e a participação das células germinativas, masculina e feminina, vem do século XIX. Antes disso, e por milhares de anos, né, a grande maioria das pessoas acreditavam, né, que a vida iniciava-se no nascimento e que a explicação para o fato dos filhos se aparecerem mais com os pais do que com os membros do grupo que pertenciam baseava-se na hereditariedade, né? Ou no ambiente. Se tinha esse pensamento. Antes disso, era uma dádiva de Deus. Ah, porque Deus não quer. Ah, porque Deus quer, né? Entrava-se nessa questão da religião. E aí, a superação da questão dualista, ocorrida no século XIX, resultou no conhecimento da participação tanto dos fatores hereditários quanto dos fatores ambientais na determinação das características físicas e do comportamento do ser humano, dando início ao paradigma interacionista. E aí, o que acontece? As relações a uma dada característica. E um exemplo disso é a inteligência, que admite que ela resulta na interação dos genes herdados do ambiente intra, intra e extrauterino, em que a criança se desenvolve. E aqui a gente vai entrar no seguinte: intrainterino, dentro do útero, né, o desenvolvimento genético. Extrauterino é o que acontece aqui fora. E aí os cientistas eles vão dizer para nós que a criança, desde os 3 meses na gestação da barriga da mãe, ela consegue já desenvolver aqui fora o seu ciclo. Vamos lá. A criança ela absorve tudo do externo para o interno. Por isso que é importante que a mãe repouse, que não haja briga, que o pai e a mãe entrem em uma harmonia, que haja carinho. Eu conheço histórias que são verdadeiras de crianças que têm um certo afastamento do seu pai, porque desde a gestação o pai já negligenciava aquela criança. E aí a criança já nascia com um certo. Eu não gosto do papai. Eu não gosto da vovó. Eu não gosto do tio. Ah, mas eu nunca fiz mal. Fez. Falou alguma coisa. Demonstrou alguma coisa para a mãe sentiu e a criança também sentiu. Então, a criança ela se desenvolve desde os 3 meses de idade. Os neurônios, o cérebro da criança se desenvolve desde 2, 3 anos de idade. O cérebro humano é formado por quase 100 bilhões de neurônios, né? Foi o que a gente conversou ontem. E eles são conectados, que permitem desde a regulação de funções básicas, como a respiração, até as tarefas mais elaboradas, tais como acreditar em um conceito, né? Eu acredito, eu não acredito. Então, os neurônios eles têm esse potencial. Todas as condutas humanas, sejam elas explícitas ou implícitas, são possibilidades por essas redes neurais. Pode parecer, no primeiro momento, que o desenvolvimento embrionário depende unicamente de um comando genético, mas não é. São fatores epigenéticos que desempenham um papel crucial nesse processo. E aí, quem traz isso para nós? Ledoux, né, no seu livro em 2002. Se houver a ingestão de álcool, drogas no período inicial da gestação, a produção neural sofre alterações e podem sugerir quadros de encefalias espinhais bífidas. Então, como eu já falei para vocês antes, a criança, quando eu sou mediador de uma criança, sou mediador dessa criança. E aí, essa. O que eu fiz aqui, meu pai? Ah.
Esse pai tem uma história até muito engraçada. Eu estava indo ver um apartamento com uma corretora. E essa corretora é amiga assim, da família, né? Uma ex-cunhada da minha mãe. E a gente estava indo ver o apartamento e tudo mais. E ela me falou do filho dela, né? Ela sabe que eu trabalho com essa área. Estava falando do neto, ela sabe que eu trabalho nessa área. E ela falou assim: olha, eu acho meu neto muito agitado, que não sei o quê. Eu falo. Tava ela e o marido. Né, filho? Eu falo para ele que fulano não é normal, que isso, que aquilo, pereré, parará, pereré, parará, pereré, parará. A primeira pergunta que eu faço: os pais ingeriram algum tipo de droga na gravidez? Ingestão alcoólica, droga, cigarro? Ela fez isso aqui mesmo. Eu te falei, fulano. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Minha filha tá usando droga. Eu, não, calma, respira. Eu estou te perguntando, a senhora sabe? Talvez ela não tenha fumado, mas esteve perto de quem fumava, estava perto cheiro de bebida alcoólica muito forte, né? Tem esses casos, acontecem esses casos. E aí a mãe ficou super, assim, neurótica, tanto que chegou em casa, brigou com a filha, porque ela supôs que a filha fumou, usou e ingeriu algum tipo de droga. Então, Ledux ele traz esse exemplo para nós, porque quando eu faço anamnese, mesmo não sendo psicopedagogo, sendo mediador, eu tento analisar a vida do meu aluno, eu tento analisar a vida desse meu paciente. Calma aí. Teve algum tipo de droga? Fumou, bebeu? Por que você é assim? Por que ele é muito agitado? Então, esse estudo ele é muito importante. Eu vou jogar esses slides lá no grupo também para vocês também ficarem por dentro desse conteúdo, tá? A antiga discussão natureza e cultura tem sido substituída pelas questões de como ambos, interagindo nas experiências do sujeito, contribuem para a formação do cérebro e para o estabelecimento de sinapses. A construção de intersubjetividade, a consciência de si dos outros, o conhecimento social, a capacidade de entender as intenções alheias, entre tantas outras capacidades, só constituem na interação e pela interação com os outros. Deparamos-nos, assim, com problemas de explicar a grande adaptabilidade do cérebro frente aos variados ambientes sociais e culturais ao longo da história. E como é possível essa plasticidade? É o vídeo que eu vou colocar aqui agora para vocês assistirem, tá bom? A neuroplasticidade, como o nosso cérebro ele é capaz disso. E esse vídeo vai ser muito importante, porque daqui a pouco eu vou falar mais. Só um minutinho. Eu vou colocar 2 vídeos aqui para vocês assistirem. Esses vídeos são muito importantes. Eu gosto muito deles. Ele vai falar um pouquinho sobre a neuroplasticidade. O seu cérebro muda constantemente ao longo da sua vida. E hoje veremos como isso acontece. Eu sou o André, doutor em psicologia, e o meu cérebro mais do que dobrou de tamanho desde que eu nasci. A Galera Psíquica é o nosso clube oficial de apoiadores e apoiadoras do Minutos Psíquicos. Eles têm acesso a lives exclusivas aprofundando temas abordados, fotos e vídeos dos bastidores do canal, e a gente também conversa no nosso grupo secreto do Telegram. Clique em Seja Membro aqui embaixo para fazer parte da Galera Psíquica. A neuroplasticidade se refere à capacidade do cérebro de mudar em decorrência da maturação do organismo, de aprendizagem ou de ajuste para compensar os comportamentos do cérebro resultantes do envelhecimento. Oi? Não ouvi. O vídeo não está aparecendo. Ah, não tá? Não, estava aparecendo só aquela paisagem onde você estava.
Agora começou a aparecer e saiu de novo. Só um minutinho, gente. Desculpa. Tá aparecendo agora? Sim. Tá só a tela branca para mim. E agora? O seu Agora cérebro começou. Tá bom. Começou. ao longo da sua vida. E hoje veremos como isso acontece. Eu sou o André, doutor em psicologia, e o meu cérebro mais do que dobrou de tamanho desde que eu nasci. A Galera Psíquica é o nosso clube oficial de apoiadores e apoiadoras do Minutos Psíquicos. Eles têm acesso a lives exclusivas aprofundando temas abordados, fotos e vídeos dos bastidores do canal, e a gente também conversa no nosso grupo secreto do Telegram. Clique em Seja Membro aqui embaixo para fazer parte da Galera Psíquica. A neuroplasticidade se refere à capacidade do cérebro de mudar em decorrência da maturação do organismo, de aprendizagem ou de ajustes para compensar prejuízos no funcionamento do cérebro resultantes do envelhecimento ou de dano cerebral. Seu cérebro se modificou muito desde quando você morava no útero da sua mãe e continuará mudando durante a fase adulta, embora a tendência seja que a neuroplasticidade vá diminuindo conforme você envelheça. Por essas e outras, é mais fácil aprender uma nova língua na infância do que na fase adulta. As mudanças no cérebro podem ser na sua estrutura ou na reorganização funcional dele. Quando a estrutura se modifica, isso pode resultar na formação de novas conexões entre neurônios, do fortalecimento de conexões já existentes ou do surgimento de novos neurônios, por exemplo. Se uma área do seu cérebro for danificada, áreas especializadas em cuidar de outras coisas podem acabar assumindo parte do trabalho da área danificada sem que elas precisem mudar de estrutura necessariamente. Um exemplo disso é o que pode ocorrer no córtex visual, uma área que é responsável pela visão. Essa área pode passar a ser usada para processar informações auditivas ou táteis em algumas pessoas cegas. Caso algo assim ocorra com uma pessoa cega, isso não quer dizer que ela terá uma super audição em comparação com uma pessoa que enxerga. Isso quer dizer que o córtex visual dela assumiu funções diferentes das que costumam ser assumidas por esse córtex. A neuroplasticidade ilustra como que, apesar dos nossos genes serem uma parte importante da equação, as nossas experiências também são. Infelizmente, algumas pessoas têm exagerado ao falar desse assunto. Sob condições normais, o cérebro de qualquer mamífero, como o ser humano, não está suscetível a reorganizações enormes das suas vias neurais. Se esse fosse o caso, o cérebro humano seria algo bizarramente mais complexo e funcionaria de um jeito muito diferente do que sabemos atualmente. As mudanças que ocorrem no cérebro costumam ser mais sutis, lentas e incrementais. Por isso, pessoas com sequelas resultantes de um traumatismo crânioencefálico costumam enfrentar grandes desafios para recuperar totalmente uma capacidade que foi prejudicada. A facilidade de recuperação a partir de um dano cerebral depende muito do local danificado, da severidade desse dano e da idade da pessoa. Mesmo em casos mais graves, existem pessoas que conseguem sim atingir progressos impressionantes. Mas recuperações rápidas ou completas de circunstâncias mais graves não são o mais comum, exatamente porque o nosso cérebro é plástico, mas não chega a ser um slime também. A maioria das coisas não é capaz de modificar tanto assim o cérebro, com exceção daquelas que geram lesões, e nem todas as suas partes são igualmente plásticas. Quando se trata do cérebro humano, as coisas costumam ser bem mais complicadas do que é dito em alguns livros de autoajuda. Você já viu nosso vídeo sobre lesões cerebrais? Depois de assisti-lo, assista o nosso último vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificação nossa quando tiver vídeo novo. Voltamos com as nossas programações. E aí, o que vocês acharam?
Galera? Eu achei muito interessante, até mesmo, para mim, um pouco esclarecedor. Eu já tinha visto vídeo na pós, mas às vezes passa alguma coisa despercebido, então é bem interessante esse desenvolvimento do cérebro, das questões neurais. Sim. Eu vou deixar eu vou deixar na plataforma uma aula de uma professora muito boa falando só da neuroplasticidade. Esse vídeo aqui também, ele é muito bom, falando sobre a plasticidade cerebral. Dê uma olhadinha que a gente já vai entrar nesse conteúdo para falar sobre a interdisciplinaridade da neurociência. Tá todo mundo vendo? Sim. Já ouviu falar em plasticidade cerebral? Bom, plasticidade cerebral é a capacidade que o seu cérebro tem de se remodelar ao longo da vida, em função das novas experiências pelas quais você passa. Quer saber como isso acontece? Dê uma olhada. Sempre que uma nova aprendizagem acontece, os neurônios do seu cérebro criam uma espécie de caminho ou rede neural que registra aquela aprendizagem. Não entendeu? É mais ou menos assim. O seu cérebro está repleto de neurônios, cerca de 86 bilhões. Os neurônios são as células nervosas. Elas captam informações, processam essa informação e passam adiante para outros neurônios. Quando você está aprendendo, alguns desses 86 bilhões de neurônios estão particularmente ativos, ocupados em registrar no seu cérebro aquela nova aprendizagem. E quanto mais você exercitar aquela aprendizagem, mais fortes ficam as ligações entre os neurônios que a registraram. Como uma estrada pela qual você passa várias vezes e deixa marcas cada vez mais fortes. Por isso é mais difícil de esquecer coisas que fazemos com frequência, pois as conexões entre os neurônios vinculados àquela aprendizagem específica são mais fortes. Aprendizagens com conexões fortes são fáceis de lembrar. Já aprendizagens com conexões fracas são mais difíceis de recordar. Essas conexões entre os neurônios chamamos de sinapses. É pelas sinapses que os neurônios se comunicam uns com os outros. Mas o que faz com que certas sinapses sejam mais fortes que outras? Um dos fatores que fortalecem sinapses é a sua ativação repetida. Quanto mais se ativa uma sinapse, mais ela se fortalece. E uma das formas mais comuns de se ativar sinapses é pela prática, ou seja, quanto mais você coloca em prática um determinado conhecimento, mais fortes se tornam as sinapses relacionadas a ele. Isso quer dizer que o cérebro se modifica fisicamente na medida em que as aprendizagens vão se consolidando. Os neurônios, literalmente, vão esculpindo as suas aprendizagens no seu cérebro. Se a prática fortalece certas sinapses, isso quer dizer que aprendizagens que se realizam apenas uma ou duas vezes e não são mais praticadas, não criam conexões fortes entre os neurônios. Logo, esse conhecimento que não é reativado se apoia em conexões fracas, conexões difíceis de se sustentar no cérebro, conexões que podem simplesmente desaparecer e dar lugar a outras. Isso faz parte da vida. De fato, essa reformulação de conexões é um processo tão dinâmico que, se uma parte do seu cérebro for danificada em um acidente, as outras partes vão tentar reorganizar para dar conta das funções que antes eram realizadas por aquela área que foi danificada. Nem sempre o cérebro consegue ter sucesso pleno nesse sentido, mas há casos muito interessantes na literatura médica. Essa capacidade de aprendizagem e de remodelação constantes é o que chamamos de plasticidade cerebral ou plasticidade sináptica. E ela existe por toda a vida.
embora seja mais forte na infância e durante a adolescência e a juventude. Bom, a gente se vê no próximo vídeo, mas você pode fortalecer suas sinapses consultando a bibliografia utilizada nesse vídeo ou interagindo no fórum logo abaixo. Bem legal, né? Deu para entender um pouquinho sobre o cérebro. O que vocês acharam? Eu acabei me identificando um pouquinho na questão de ter que estar sempre fazendo, né, aquela atividade para poder eu conseguir pegar aquilo, porque até mesmo em relação ao trabalho da pós, quando eu vejo algum modelo, eu só vejo o modelo e eu consigo reproduzir aquele modelo, e aí eu posso ficar aí o ano todo reproduzindo aquele modelo ou fazer adaptações. Mas se eu não ver nenhum modelo, eu tenho uma dificuldade de desenvolver, né, o trabalho. Então, geralmente, na pós, a minha amiga Luana me ajuda muito. Que geralmente ela faz, aí ela fala assim, cara, eu fiz dessa forma, olha lá. Aí eu olho e pronto. Eu não copio nada dela, mas só de eu ter visto o modelo dela, eu consigo, né, e vou reproduzindo aquilo ali. Mas se eu não ficar fixando, não ficar fazendo, aí eu já não sei mais nada. Então, fica... Eu vou te falar, eu também sou assim. Eu sou muito assim. Eu tenho que ver um modelo para eu... Opa, calma aí. Agora eu sei, agora eu vou, né? Aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre a natureza interdisciplinar da neurociência, né? Eu falei um pouquinho dela ontem na pós-graduação. E aí, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, mediador. O seu paciente, ele ter um laudo, ele precisa de uma equipe interdisciplinar. E você precisa fazer parte dessa equipe interdisciplinar. Por quê? A equipe interdisciplinar, ela precisa de um conjunto de pessoas formadas com experiência para poder trazer o laudo para este aluno. Então, ele precisa de um psicopedagogo, um pedagogo, um neurologista, um neuropsicólogo, um psiquiatra, um neurologista, né, pediátrico, se for adulto, se for criança, se for adulto, neurologista, um neuropsicopedagogo, né? Todos eles precisam estar em uma harmonia, né? Ontem eu estava falando sobre isso. Porque quando vem um laudo de uma criança com necessidade especial, o que acontece? É necessário essa equipe interdisciplinar, ela sentar, ela mostrar uns para os outros aonde esse paciente está evoluindo ou não, para poder, aí sim, enviar e esse paciente, ele poder ser diagnosticado, tá bom? E aí a gente vai entrar no seguinte. A neurociência busca entender como a função cerebral dá lugar às atividades mentais, tais como a percepção, a memória, a linguagem, incluindo a consciência, que é considerando os aspectos da normalidade e a alteração. A tarefa da ciência neural hoje é fornecer as explicações do comportamento em termos da atividade cerebral. E aí a gente vai entender que o cérebro tem milhões de células neurais individuais e que no cérebro elas atuam para produzir o comportamento e como elas são influenciadas pelo ambiente. Então a gente traz de novo o Valon aqui dizendo que o meio ele vai influenciar a criança, e isso a gente fala da criança, mas a gente fala sobre os neurônios. E o desenvolvimento da neurociência, ele vai fazer a condução de uma epistemologia não reducionista, né? E o que é isso? É aquilo que trabalha
com os distintos, mais interrelacionados, né? E que faz uma análise de níveis diferentes. E aí a gente vê que diferentes metodologias, elas são usadas para a observação de diferentes níveis de organização e também da estrutura de funções de funções cerebrais. E aí a gente vai obter um entendimento mais detalhado do mecanismo dentro dessa diferente observação das funções cerebrais, né? E aí os modelos mais amplos procuram integrar esse conhecimento empírico e descobrir os princípios fundamentais das funções cognitivas do cérebro. E aí como se faz isso? Com essa equipe interdisciplinar. Tem uma é muito legal mostrar para vocês aqui, que eu acho muito interessante. E eu estou aproveitando que meu computador hoje está ótimo. Como é que eu vou mostrar para você? Aqui. Gente, é maravilhoso. Vocês vão entender a importância dessa equipe multidisciplinar ou interdisciplinar. É muito legal mesmo. Ai, meu computador está maravilhoso. Obrigado, Deus. Fico muito feliz quando isso acontece. Porque traz pra gente uma realidade do que eu estou dizendo, entendeu? Oi, pessoal. Meu nome é Ellen Mello, sou neuropsicopedagoga especialista em autismo. Estou aqui hoje para falar com vocês como é importante e necessário que o atendimento para crianças e adolescentes TEA seja multidisciplinar. Primeiro, vamos entender o que é multidisciplinar. Significa vir de várias visões em busca de um único objetivo, que no nosso caso é a melhora da pessoa que possui TEA. Eu gosto de falar sobre isso porque, no caso de autismo, muitas intervenções são necessárias. E saber trabalhar em equipe pode ser decisivo nos resultados que você irá apresentar na sua intervenção com o seu paciente. Assim, ele vai melhorando nos vários ambientes que ele convive, como família, escola. Por exemplo, se você possui uma criança em comum com uma equipe, caso você faça parte de uma, o ideal é que vocês se sentem e conversem sobre os avanços ou obstáculos que aquela criança ou aquele adolescente está apresentando. E aí vocês vão alinhando na visão de cada segmento profissional. Mas se você tem algum paciente que, de repente, estão com outros profissionais de outras equipes ou que trabalham individualmente, o contato com eles também é importante para colaborar e alinhar sobre a criança. Muitas vezes, a gente cobra e treina as crianças com autismo para que elas saibam sobre habilidades socioemocionais, ou seja, que saibam se comportar socialmente. Mas será que nós, profissionais, estamos prontos para agir socio e afetivamente quando estamos lidando com uma criança TEA,
ou quando estamos alinhando sobre ela com algum profissional que não seja da sua equipe. Muitas intervenções atrasam o desenvolvimento quando os profissionais não conseguem se entender ou perdem tempo questionando a conduta do outro ou avaliando uma forma de todos avançarem em seus planejamentos. É importante, pessoal, que sejamos capazes de treinar em nós mesmos as habilidades socioemocionais. Essas questões afetivas e éticas são muito importantes na hora de construir um plano de intervenção para uma criança ou adolescente TEA. Nós temos que reconhecer a total capacidade que tanto nós quanto outros profissionais, mesmo que não façam parte da nossa equipe, também têm de acompanhar essa criança ou esse adolescente. E que a gente possa, de fato, alinhar esse plano de intervenção, focando, como nós falamos lá no início do nosso vídeo, sobre ser multidisciplinar, focando cada segmento. Então, um dos fatores essenciais para atender autismo é refletir e se questionar como nos portamos quando chegar a hora de colaborar e aprender com todos, garantindo o tratamento multidisciplinar que a criança ou adolescente autista merece. As habilidades socioemocionais são capazes de destacar um profissional quando ele é naturalmente capaz de exercê-la. Elas estarão presentes desde o acolhimento da família até a forma como você enxerga as suas intervenções. E quando resolvi trazer esse tema para vocês, é porque, enquanto família de uma pessoa TEA, muitas vezes fiquei entre opiniões divergentes, atrapalhando o processo do meu filho. E enquanto profissional, eu percebi que isso existe realmente. Quero finalizar esse vídeo trazendo essa reflexão, que o tratamento deve sim ser multidisciplinar. E para que isso aconteça, é importante que todas as áreas envolvidas exponham a sua visão e colaborem para a intervenção do paciente, garantindo de fato uma intervenção de qualidade. Gostou do vídeo? Quer saber mais sobre autismo e intervenção? E aí, gente? O que vocês acharam? Para mim, muito esclarecedor, porque estou iniciando na mediação e, né, o meu aluno é autista severo. Então, estava sem um norte, sem saber para onde ir. E achei muito importante o fato, né, da gente ter que trabalhar essa parte interdisciplinar para a gente conseguir ter um avanço, né, na criança. Sim, é muito importante. E aí a gente vai falar sobre áreas da neurociência, né, dentro da aprendizagem, que amplia a compreensão. E aí foi um pouquinho da nossa aula de ontem na pós-graduação, que são as emoções, a motivação, a atenção e a memória, né? A emoção, ela se conecta com o processo cognitivo. Em linhas gerais, se nos eventos e estímulos captados houver forte associação com a emoção, a lembrança pode ser potencializada, trazendo implicações para o conhecimento e construção. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Tá. Então, é muito importante eu trazer uma atividade aonde tenha emoção, aonde o meu paciente ele tenha emoções. No caso de vocês, o meu assistido, ele tem emoção. A motivação é um fator chave para que a aprendizagem ela possa ser uma exposição, aonde o positivo ele possa acabar trazendo um baque na vida do meu aluno, aonde qualquer memória negativa que ele teve daquele assunto saia. E a atenção é onde eu trago dentro do conteúdo a emoção, a motivação, mas que meu aluno se concentre, não seja uma atividade onde ele fique perdido. A neurociência ela traz isso para nós, né? E a atenção e a memória é aonde eu trago emoção, motivação, atenção, e aquilo entre dentro do sentimento do meu aluno, né, nas células neurais, e ele consiga entender. Bom, a atividade de hoje é muito legal, é um pouquinho sobre o que ela falou, vocês viram ela falando sobre o plano de intervenção? O que é um plano de intervenção?
Muita gente falando, eu não consigo. Ai. O plano de intervenção pedagógica, ele é uma recuperação de aprendizagem. A gente sabe que todo mundo tem uma habilidade, gente. E essas habilidades, elas são ensinadas em etapas educacionais para serem desenvolvidas por um completo, certo? E para isso, para eu levar uma habilidade, eu preciso de uma intervenção pedagógica para o meu aluno, para o meu assistido, né? E isso é muito importante nós termos que ter planos de intervenção. Uma das maiores vantagens dessa estratégia é a formação integral do aluno. Claro, afinal, né? O estudante tem que avançar nas etapas educacionais e aprender, né, juntamente com a turma. A gente está falando de uma criança que ela é um aluno com necessidade especial, mas ela não é diferente dos outros alunos. Se o aluno está aprendendo multiplicação, eu tenho que chegar com multiplicação nela. E para não prejudicar o desenvolvimento do aluno, as falhas no processo de aprendizagem, elas têm que acabar. Por quê? Elas trazem altas taxas de abandono escolar. Alunos que entram na escola e têm uma dificuldade de aprendizagem, que têm necessidades especiais, eles acabam deixando a escola acabam abandonando a escola por conta de uma alta taxa de falhas no processo de aprendizagem. E você, que é um mediador do IAP educacional, não vai deixar isso acontecer. Então, nós vamos hoje aprender o plano de intervenção pedagógica para ser colocado em prática a qualquer momento no ano letivo desse aluno. Então, como recuperar a aprendizagem na sala de aula? A primeira coisa, o primeiro passo, nós vamos definir as habilidades essenciais desse aluno. E aí a gente entra naquele contexto que eu adoro, que é: eu preciso entrar no mundo do meu aluno. Eu preciso mapear quais são as qualidades essenciais desse aluno. Eu preciso saber o que é importante para eu começar a elaborar um plano de intervenção pedagógica para a recuperação de aprendizagem desse aluno. Então, você pode utilizar alguns critérios para realizar um mapeamento, como análise de pré-requisito. Por exemplo, no caso de um aluno que tem necessidade especial, mas é bom em matemática. Por que ele é bom em matemática? Né? Então, a gente consegue mapear a matemática essencialmente para a gente promover ações e desenvolvê-la. Então, se aquele meu aluno ele é bom em matemática, primeiro eu vou mapear a habilidade dele em matemática. Mas, Alexandre, a dificuldade dele em português. Calma aí. Vamos primeiro levantar a motivação desse aluno, para ele se sentir seguro. Bom, essa intervenção que a mediadora Karen fez comigo foi em matemática, eu já sei matemática, eu melhorei em matemática. Quando ela for para português, então eu vou ser super, hiper melhor do que eu era. Entende? Outro critério que pode ser usado no plano de intervenção pedagógica é o de conteúdos e habilidades relacionadas, né? Que é você pegar o conteúdo de português que ele está tendo, ele está tendo um prejuízo, e você pegar alguma matéria em português que ele saiba e reforçar para entrar dentro do conteúdo no qual ele tem essa dificuldade. É muito importante, o segundo passo, a gente elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica. Então, eu preciso de uma avaliação diagnóstica desse aluno. Não precisa fazer aquela ficha maravilhosa. Não, no seu caderno mesmo. O que esse aluno está conseguindo? O que esse aluno não está conseguindo? O que eu posso fazer? Você precisa pegar as falhas que esse aluno está tendo e fazer com que essa falha ela se torne algo positivo. Que essa falha se torne não mais uma falha, mas sim um ponto, um prêmio para ele. Então, o primeiro passo é definir as habilidades essenciais do meu aluno. A segunda fase é elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica para ver se esse aluno ele está conseguindo.
A terceira fase é analisar os indicadores, né? É a análise de indicadores gerando nas avaliações diagnósticas. Então, eu vou avaliar quais são os indicadores que estão fazendo com que o aluno ele evolua e com que o aluno não evolua, ele não desenvolva. Eu vou pegar aquilo que ele está desenvolvendo e eu vou alcançar, ele alcançou. Agora, eu vou pegar, dentro da análise dos indicadores, aquilo que ele não está conseguindo, vou fazer com que ele consiga. E aí, novamente, dentro da análise de indicadores na qual ele não está conseguindo, eu vou fazer um plano elaborado para que ele consiga. Alguma dúvida? Caso eu fiquei com um pouquinho confusa aqui nessa parte. No caso, definir as habilidades do aluno. Seria, no caso, eu conseguir entender o que ele sabe e o que ele não sabe. Achar um método, achar, no caso, os interesses dele. Seria isso. Sim, sim. Aí a parte da avaliação, eu achar algo que eu consiga avaliar a forma dele fazer as coisas, se ele está conseguindo alcançar ou não. Exato. A avaliação diagnóstica, você vai ver, ele conseguiu, ele não conseguiu, por que ele conseguiu, por que ele não conseguiu. É um mapa que você vai ter. Bom, ele conseguiu até aqui, por quê? Tem que responder o porquê. Você tem que saber o porquê. Ele não conseguiu até aqui, por quê? Porque as respostas vão fazer com que você, na fase 3 de análise dos indicadores, né, você vai analisar o indicador porque ele conseguiu, porque ele não conseguiu, e fazer ele evoluir, entende? Você vai ver a porcentagem de acerto, o desempenho dele e o desempenho da turma em relação àquele conteúdo. Porque, por exemplo, talvez ele não consiga, você acha que o problema é ele, mas quando você vai ver, a turma toda não conseguiu. Então, é um problema na explicação, é um problema no conteúdo. Aquele conteúdo, a turma não está desenvolvendo. Você vai ver as habilidades nas quais ele está apresentando melhor aproveitamento, que ele não está aproveitando o melhor aproveitamento, que ele não está tendo um bom aproveitamento. As principais lacunas de aprendizagem que ele tem que ter. Bom, ele precisa aprender isso aqui. Ele está conseguindo? Tá. Ah, mas tem uma tarefinha extra que ele não está conseguindo. Mas a principal, ele está indo? E a quarta é promover uma intervenção pedagógica, que é trazer algo lúdico, definir quais são as atividades mais assertivas e suas prioridades, elaborar um novo planejamento curricular, trazendo conteúdos mais lúdicos para ele poder evoluir, entende? E a quinta fase, você vai monitorar a recuperação da aprendizagem, aquela que ele não conseguiu. Aquela que ele conseguiu, ok. Mas aquela que não conseguiu, é necessário a gente avaliar. Por quê? A gente vai ajustar o caminho dele para que ele tenha uma recuperação de aprendizagem. E aí, é muito bom a gente utilizar ferramentas pedagógicas para que esse aluno ele consiga evoluir, para que ele consiga ter um bom desenvolvimento, entende? É muito bom em prática, ele é muito bom em história, mas geografia é o ponto falho dele. Então, eu estou com dificuldade de trazer algo na parte, né, da geografia, identificar, né, as habilidades, visualizar um pouco mais o mundo dele. E aí me trouxe mais luz. Realmente, matemática eu trabalhei um pouco mais lúdico. Então, ele foi muito bem. A parte de história também, eu trabalhei com um pouco de contação de história dentro, né, da matéria. E ele foi muito bem. A parte de geografia, que foi uma parte mais de mapa, foi a dificuldade dele. Então, eu acredito que me achei aqui mais ou menos e, né, preciso eu, então, monitorar essa parte de geografia que ele não conseguiu pegar. Sim.
Eu estou montando aqui a atividade para vocês. Amanhã no dia... Hoje é que dia? Primeiro, né? Nossa próxima aula é no dia 15. Está tudo certinho. Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não vou me estender, gente, porque todo mundo sabe, eu sou muito sucinto, eu não vou enrolar. Se algum aluno tiver dúvida na modalidade EAD, procure o grupo de WhatsApp, ele está lá para isso, para vocês poderem tirar suas dúvidas, tá bom? Eu espero que não tenha dúvidas em relação a aula de hoje, tá bom? Essa aula na segunda-feira já vai estar na plataforma. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam essa atividade. É fazer um plano de intervenção pedagógica para alunos com dificuldade em pontuação na língua portuguesa. Apresentar o plano de aula em um vídeo explicativo sobre o plano de intervenção no dia 14/4/2023. Esse vídeo tem que ir para o grupo, tá bom? Eu vou assistir todos e vou pontuá-los. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguém? Essa matéria é bem importante, que quando a gente for falar sobre material adaptado, vocês já vão ter uma entrada, né, sobre o material, o material adaptado com esse plano de intervenção, tá bom? Eu vou até deixar aqui também um link aonde vocês podem entrar e falar, e aonde tem também muito explicadinho sobre planos de intervenção pedagógica, tá? Vai ficar aqui embaixo. Eu vou também botar no grupo do WhatsApp de vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Deixa eu colocar aqui. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não vou me prolongar, porque quem me conhece sabe, se eu me prolongar, a aula parece que fica um pouco mais chata, no meu ponto de vista. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp no grupo, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido um pouquinho sobre a neurociência na aprendizagem, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.